Olá, pessoal. Eu sou a Maísa Balduino, psicanalista, e hoje eu convidei a Melissa Pome, idealizadora da Pomar, minha amiga, uma pessoa que eu gosto muito, para ajudar, a pensar como é importante a literatura para o processo de integração emocional, cognitiva, porque assim, a gente sabe, Melissa, que a literatura nos ajuda muito a conhecer a natureza humana, portanto, nos conhecer. Momento Instituto Flamboyant. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a integração emocional e como que a literatura pode, desde pequenininho, ajudar todo esse processo, de construção do ser. Bom, obrigada pelo convite, Maísa. É sempre muito gostoso falar do quanto eu vejo esses livros sendo companhia mesmo, né? E suporte para esse dia a dia e de desenvolvimento das nossas vidas. E aí, pensando já nessa construção desde pequeno, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim: quando meus filhos começarem a ler, eu vou comprar livros para eles. E aí a gente fala assim, poxa, mas a criança já lê desde que nasce, né? Ela sai da barriga, ela começa a ler. Que sejam imagens, que sejam pessoas, que sejam informações. A gente vai criando também a percepção de que a leitura ela é baseada na escrita, mas a leitura ela é muito mais ampla, né? A gente lê cenário, a gente lê situações, a gente lê comportamento, a gente lê uma série de coisas. E quando a gente fala da literatura, como esse objeto de companhia e de oportunidade para a gente se deparar com histórias dos outros, mas que se assemelham às nossas histórias, trazendo a oportunidade dessas integrações, a gente tem uma história que fala muito dos textos densos, dos romances, dos clássicos, enfim, de histórias onde a gente tem ali uma quantidade maior de narrativa mesmo, e que fica ali como uma espécie de companhia mesmo, para que a gente faça essa leitura e vá, de alguma maneira, encaixando coisas dentro do nosso sentimento. Entretanto, eu trabalho, escolhi trabalhar com a literatura ilustrada, com os livros que, em linhas gerais, são percebidos pela nossa grande população, pela grande massa, como livros para crianças, Então, é muito comum a gente oferecer um livro, às vezes, para um adulto e o livro a pessoa fala, que bonitinho, porque tem imagens, tem ilustração, então tem essa percepção de que ele é para pequenos. Só que esses livros, eles são carregados de uma outra composição. Os livros, a gente tem livros com ilustração e tem livros ilustrados. Os livros com ilustração, a ilustração basicamente vem e repousa esse tempo da narrativa para eu ver o que eu li. Mas o livro ilustrado, ele tem uma outra característica. Ele conta uma narrativa escrita e conta uma narrativa visual. E vai me ajudando, inclusive, a tratar ou aprender a leitura do subjetivo também. E da integração de situações, às vezes, coexistentes e que a gente se acostuma a ver de uma maneira linear. Então, o livro acaba trazendo essa possibilidade da gente ter uma leitura mais direta, eu falo que o texto é sintético e a mensagem é profunda, e entra na nossa experiência por um caminho muito diferente do que a gente é acostumado, que é o caminho do mental, Então, ao invés de eu ler um livro e ir ali fazendo todas as minhas reflexões a partir do que eu estou lendo, eu abro esse livro que é ilustrado e sinto direto pelo meu peito, pelos meus poros. Então, a integração já começa aí, porque você não tem só um processo intelectual, tem um processo emocional junto. Sensorial. É afeto, pensamento juntos, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E muitas vezes inesperado, porque não se espera num objeto mais sintético, assim, que me traga tantas possibilidades de integração. Então, por mais que a gente tenha essa percepção de que esses livros são livros infantis, eles foram escritos por adultos, carregados das suas histórias ou da sua observação também de vivências,
Então, eles vêm com uma capacidade de encontrar esses repertórios que a gente tem e, de alguma maneira, movimentar a gente para essa reemoção, né? Reexistência, né? Entrando em contato com esses temas todos, né? Eu acho que é muito legal. Aqui tem uma imagem, eu peguei alguns livros aqui, né? Esse aqui chama Casaco de Pupa, o Casaco de Pupa, e tem uma imagem muito interessante aqui, que eu acho que vale a pena. É um livro que fala dos medos, né? Então a Pupa, enfim, andava pelas ruas cheia de medo, coberta de medos de várias coisas. E olha essa imagem, como é interessante a leitura que a gente pode fazer. A gente tem a Pupa ali, né? Com medo de que a queiram. E aí ela tá atrás de um escudo, perto de uma teia. Essa teia tem ali um formato de um coração, e o escudo é o cérebro. Então, como é que a gente lida, né, com as questões da emoção a partir de uma perspectiva do pensar? E depois tem o sinal, né? E o sinal do coração. Do coração. Exatamente. Né? Sinais cardíacos. Que quem tece é essa integração mente e emoção. Exatamente. Né? Como a aranha tece a teia. Né? Exatamente. Então, a gente, né, enquanto humano, a gente se movimenta a partir do sentir. Né? Por mais que eu tenha que acumular uma série de pensamentos, eu só tomo uma atitude, né, depois que eu penso, sinto e aí eu ajo. Né? E eu observo muito, Melissa, assim, como que os livros infantis e ilustrados são poderosas ferramentas para uma mãe, por exemplo, ajudar o filho. Então, eles nos ajudam a ajudar o filho, principalmente com afetos hostis, como o medo, a raiva, a vergonha, né? Que é difícil a gente falar, até a própria sexualidade, e quando a gente lê junto, como mediadora, a gente pode conversar sobre aquilo que sem o livro a gente não tocaria. Não iria falar. Não iria falar. O livro, ele traz, principalmente esses livros, a gente tem esse papel, né, de escolher bons livros, né, a gente, quando a gente pensa também sobre essa questão da escolha, eu acho que tem as duas coisas, tem a escolha do adulto para a criança, né, tem a escolha do adulto para si, e tem a escolha da criança também, né, para aquilo que a interessa, né, e em todos esses momentos, existe ali, dentro da nossa casa, uma oportunidade de uma conversa que vai levar a gente, enquanto sociedade, para um lugar diferente, né? Porque ali a gente tem a possibilidade de ler, de sentir, de refletir, de construir caminhos novos para coisas, às vezes, já estabelecidas e que a gente não tinha muito condições de avançar. Transmitir valores, dialogar e pensar sobre uma dificuldade que é transgeracional. Total. Né? Então é bem interessante. É sempre um convite e falando especialmente desses tipos de livro, né? Como eles são curtinhos, eles cabem no nosso dia a dia. Isso, né? É verdade. Então, são poucos minutos que valem para uma vida. É né? Como o nosso diálogo aqui, né? Uma pílula de conhecimento, de reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até. Momento Instituto Flamboyant.